Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de tópicos especiais em banco de dados, onde a gente está vendo o conteúdo da disciplina de recuperação de informação. Hoje, pessoal, a gente vai ver aí um tópico que é bem interessante, que é a busca na web, como que a gente faz a recuperação, ou como, né, que os sistemas de recuperação são adaptados, são configurados para realizar a busca na web, que é o que a gente está mais acostumado hoje em dia, né, por meio dos motores de busca, Google, Yahoo, que a gente vê atualmente no nosso dia a dia. Bom, então, pessoal, a busca na web envolve lidar com vários problemas que até então não eram tão evidentes, tão importantes, como a gente estava vendo ao longo deste curso. Devido ao alto volume dos dados, esse processo, né, de busca na web se tornou uma ferramenta fundamental e a gente tem dois desafios que são extremamente importantes. Um deles é relacionado aos dados em si e o outro relacionado com os usuários e a maneira com que eles interagem com o sistema. Alguns desafios relacionados com os dados, a gente tem que são dados extremamente distribuídos, você tem ali sites e dados que estão armazenados em diferentes servidores ao longo de todo o mundo, né? São dados extremamente voláteis também, quer dizer, você pode ter num dia informações numa página web, no outro dia esses dados não estão mais disponíveis. Você tem aí o alto volume também, como já falei. São dados também não estruturados, quer dizer, você tem texto corrido, não tem ali uma estruturação dessas informações. As informações, né, estão todas ali misturadas dentro de um texto corrido, né? Redundância também de informações, então sites que armazenam o mesmo texto, né, documentos que têm as mesmas informações, qualidade também desses dados, então você pode ter sites que não apresentam informações corretas, informações idôneas, a alta heterogeneidade também, dados que são multimídia, usando diferentes formatos, padrões, tipos de mídia, tá? E desafios relacionados com os usuários. Então você pode ter problemas para formular e interpretar as consultas que são feitas pelo indivíduo, a personalização dos resultados, né? Você retornar dados que estejam de acordo com as preferências e os interesses de um indivíduo. Então, por exemplo, você fazer uma busca no Google aqui no Brasil pode retornar resultados diferentes de fazer essa mesma busca em outro país, como nos Estados Unidos. E também em relação a, ao tempo, né, de processamento, a escalabilidade desse processo, retornar respostas que sejam relevantes para um dado indivíduo. Tá? Então você tem aí muitos desafios, tanto relacionados com a alta quantidade de dados, como também a diferentes usuários, perfis e as interações também que estão envolvidas neste processo. Bom, é importante a gente entender e estudar um pouco como que os dados estão organizados na web, de modo que isso pode, de certa maneira, auxiliar as ferramentas de busca. Foram propostos já vários estudos procurando investigar como que é estruturada a web, mas esses estudos, de modo geral, eles estão restritos a um determinado contexto. Quer dizer, eles promovem ali um estudo dentro de um país, de uma região. Por quê? Porque a web é uma coisa muito gigantesca, né? Você não consegue fazer um estudo em toda a web por conta do alto volume de dados. Então, foram feitos esses estudos em contextos mais restritos, né?
mas que de certa maneira isso pode ser aplicado para a web global. Mas mesmo existindo estes estudos, não existe ainda um entendimento completo de como que é estruturada a web e como que ela funciona. No caso, é difícil, né, a gente medir a internet e a web, só lembrando que aqui existe uma diferença entre o internet e o web. Então, a internet é a rede mundial de computadores, e a web é uma aplicação que roda em cima da rede, né? Uh, Elas possuem uma natureza muito dinâmica, então um dia pode estar num formato, no outro dia pode ter mudado, né, os links que ligam as páginas, por exemplo. Em 2010, a gente tinha mais de 778 milhões de computadores conectados na internet. E 2011, mais de 285 milhões de servidores. Então, isso naquela época, hoje em dia, então, isso deve ter crescido exponencialmente, né? Mais de 20 bilhões de páginas estáticas, isso em 2005, quer dizer, é uma data bem antiga, que dobra a cada 8 meses, isso naquela época, hoje em dia pode ser que isso seja diferente. E além disso, a gente tem páginas dinâmicas que são criadas a partir de scripts como o PHP, HP, JSP, entre outras ferramentas aí que criam páginas dinâmicas. Então, o número de páginas dinâmicas é infinito, né? Você não consegue mensurar isso daí. Os formatos mais populares da web são os formatos HTML, o JPEG, o GIF, ASCII e PDF, tá? Nessa ordem. A maioria das páginas em HTML não segue a especificação completa do HTML. Então, normalmente essas páginas elas possuem, por exemplo, problemas do HTML, como abrir uma tag, mas não fechar ela, ou então não fazer um alinhamento correto dessas tags. Mas mesmo assim, os navegadores atualmente conseguem interagir, conseguem fazer o parsing dessas páginas, mesmo com esses problemas. As páginas normalmente são pequenas e contêm poucas imagens, tá? Na maioria. Número médio de páginas externas apontando para uma página é próxima de zero. Então, geralmente, somente páginas de um mesmo domínio, quer dizer, que estão ali numa mesma aplicação, né, links locais, né, que apontam para alguma outra página, tá? Além disso, a maioria dos sites que são referenciados, quer dizer, sites que são referenciados por outras páginas, né, que linkam para aquela página, essas páginas que estão aqui, né, esses sites, a maioria delas são das principais companhias da internet, como a W3C, né, então muitas páginas acabam referenciando esses sites que são bem conhecidos e que estão relacionados aí com companhias da internet em si. Sites contendo link para outros sites são de diretórios, como o Yahoo, Open Directory Project, e também da própria Web 2.0, como a Wikipedia, né? Então, por exemplo, a Wikipedia é um site que fornece, né, links para vários outros sites, várias outras páginas, e então, sem esses tipos de sistemas, né, sem esses sites, a gente teria muitas ilhas ou sites isolados, né? Então, esses nós, o Wikipedia, por exemplo, ela tem uma alta densidade aí de links que vai interligar aí vários outros sites entre si. Em 2000, né, há 20 anos atrás, cerca de 70% das páginas eram na língua inglesa, né, mas hoje em dia provavelmente isso daqui já mudou bastante.
Aí a gente tem uma estrutura da web que existe um modelo, tá, de topologia da web que é o que a gente chama de gravata borboleta. Tá? Então imagina que você tem lá uma gravata, né, gravata do estilo borboleta, tá, uma coisa mais ou menos assim. Então essa daqui é a topologia da web, tá? Então é um modelo aí que foi elaborado para explicar a estrutura das páginas dos sites da web. Então olha aqui essa figurinha, né? A gente tem aqui essa gravata borboleta, né? Aqui a gente tem basicamente três estruturas, tirando outras também. Então a gente tem aqui no core, que é o que está aqui no meio, são as páginas, os sites que têm uma alta densidade, um alto relacionamento entre as páginas, entre os sites. Desse lado aqui a gente tem os sites ou as páginas que fornecem links para os sites que estão no core. Tá? Então aqui você vai ter muitas páginas, muitos sites que vão conter links que vão estar apontando para esses sites que estão aqui centralizados, né, que tem essa alta densidade, como eu falei. E desse lado aqui você vai ter sites que são referenciados pelos sites que estão ali no core. Tá? Então aqui vão ser, de um lado você tem sites que apontam para o core e do outro lado você tem os sites que são apontados, que são referenciados pelo core. Tá? E além disso você tem aqui os tubos, que são caminhos que ligam um site de entrada para um site de saída, e vice-versa também, né? E também existem os tentáculos, que podem ser de entrada ou de saída, que não estão relacionados nem com entrada e nem com saída, mas eles estão ligados de alguma maneira a essas páginas. Então, por exemplo, você pode ter um site de entrada que vai linkar para outros sites aqui que não vão dar em lugar nenhum. Tá? Então, quer dizer, ao invés de ele linkar para o core, ele vai linkar para algum outro site que não tem relação. Tá bom? E a mesma coisa para a saída, né? Você pode ter um site aqui que vai estar ligado para outros sites que e vice-versa, né? Por exemplo, você tem aqui um site qualquer que vai interligar com algum site aqui que estão aqui no nível de saída, tá? Bom, então olha aqui, o componente core, que é a parte central, o núcleo, você pode dividir ele ainda em mais quatro categorias. Então a gente tem as pontes, que são os sites que podem ser alcançados diretamente da entrada e que podem alcançar também a saída, né? Os pontos de entrada, que são os sites que podem ser alcançados da entrada, mas não são pontes, quer dizer, eles não interligam com a saída. Os de saída, né, que podem alcançar os sites que estão lá na saída, mas não são pontes, né, que não são ligados pela entrada. E os normais que não pertencem a nenhuma dessas categorias. Então seria uma coisa assim, né? A gente tem aqui o core, as pontes, então, que são esses sites aqui que tem um link de um site de entrada e também com um de saída, tá? Os de entrada, quer dizer, ele só recebe ali um link, né, mas não tem saída. E você tem outros aqui que estão sendo apontados aqui por outros nós do core, mas eles não têm saída, não tem essa ligação aqui da entrada com a saída, que formaria a ponte, né? Tá bom? Então, em todos esses estudos que foram feitos, a componente núcleo vai ser o composto pela minoria dos sites da web. Então são esses sites que são muito conhecidos, como a Wikipedia, a W3C, são os sites que
são bastante referenciados e que referenciam também bastante coisa. Então, quer dizer, você tem uma alta densidade aí de ligação entre esses sites, tá? Bom, dado esse estudo, tá, a gente consegue, a partir daí, entender um pouquinho como que funcionam as arquiteturas das máquinas de busca. Então, o processamento de consultas na web deve ser feito de modo a otimizar, né, o resultado para o usuário. Você deve realizar isso sem acessar diretamente a fonte dos documentos. Então, você vai fazer um processo de indexação. Esse processo de indexação vai coletar informações para a máquina de busca, e aí, durante essa consulta, você não vai precisar acessar aquela fonte, né, aquele documento de fato. Você já tem todas as informações necessárias para apresentar aqui para o usuário. Então, quer dizer, não existe um acesso remoto às páginas em tempo de execução, né? E para a geração dos snippets, o que são snippets? São esses trechinhos de texto aqui que aparecem logo abaixo aqui do link que foi retornado para o usuário. Então, isso aqui serve para o usuário saber se aquele documento pode ser relevante para ele, tá? Então, esses snippets, né, são feitos. Você pode, tá, acessar a fonte para isso em tempo de execução, né? Só que isso vai ser feito de modo restrito para aquelas primeiras páginas que vão ser retornadas ali pela máquina de busca, tá? E também é baseado em cópias locais. Então, ao invés de você fazer o acesso à fonte, você pode usar cópias locais das páginas na própria máquina de busca para retornar esses dados aí para o usuário. Uma primeira arquitetura que a gente vai ver, que é a arquitetura básica, ela é centralizada e aí consiste no que a gente chama de coletor indexador. Antigamente ela era usada pela maioria das máquinas de busca, aí hoje em dia, com a dimensão que a web se tornou, ela já é inviável. Você tinha crawlers, que são os coletores, que são rodados em tempos para coletar as páginas da rede, da web. Tá? E essas páginas coletadas seriam armazenadas em repositórios centrais da máquina de busca e também indexadas. E a indexação era feita por meio dos índices invertidos, como a gente já aprendeu, né? Então, olha aqui a figurinha, né? A gente tem basicamente duas entidades, que uma delas é aqui a interface, que é a interface que o usuário interage, que ele vai digitar a consulta e vai analisar os resultados. E a gente tem aqui o crawler, que é o agente que vai fazer a varredura, que vai percorrer pelos links da web para fazer o download de fato, né, das páginas, dos sites, e fazer o processo de indexação conforme está aqui. Tá? Então, de tempos em tempos, esse crawler é executado, ele varre link por link as páginas, e aí faz o download dessas páginas, faz a indexação, cria aqui os índices invertidos, e aí esses índices invertidos é usado pela máquina de busca para fazer o casamento, né, da consulta com os documentos aqui da indexação. Tá? Dada então uma consulta, a resposta retornada consiste dos n primeiros resultados, que são um subconjunto do conjunto resultante completo. Então, imagina que você vai ter a página aqui de resultados, você vai fornecer lá uma lista de n links de acordo com a consulta do usuário, tá?
Se o usuário pedir mais resultados, quer dizer, se ele clica aqui no Next, por exemplo, então a máquina ela pode recomputar consultas para os próximos N resultados, ou então obtê-los a partir de um conjunto resultante parcial que vai ser mantido na memória. Em qualquer caso, a máquina nunca vai computar o conjunto resposta completo para toda a web, tá? Então, como você tem ali muitos e muitos documentos, o sistema procura sempre fornecer um ranking dos N primeiros resultados para o usuário e nunca tentar fazer isso para toda a coleção de documentos. Então, por exemplo, a ideia de recall, tá, que a gente viu lá na parte de avaliação, que consiste em, dado o conjunto de documentos relevantes da coleção, qual que é a porcentagem que foi retornado, isso aqui já não tem tanto significado para o usuário, tá? Quer dizer, você pode ter muitos outros documentos que são relevantes, que estão lá na base, mas o sistema se preocupa apenas em retornar os N primeiros documentos para o usuário que deseja-se, né, que sejam relevantes, né? Quais são os principais problemas dessa arquitetura básica? Você vai ter que ter uma obtenção, processamento e armazenamento dos dados, tá? Então é complicado, né, você fazer um armazenamento disso em um único servidor, devido a esse alto volume dos dados. E então, quer dizer, essa arquitetura coletor indexador não é mais viável para lidar com esse atual estado da web. Tá? Então, no final de 1990, ocorreu esse boom aí da web, e aí essa arquitetura ela acabou não sendo mais viável. E aí a solução para isso é fazer a paralelização ou a computação distribuída de todo esse processo aí de indexação, né? E da consulta também. Então, existe uma outra arquitetura que é aquela baseada em clusters. Então, é uma arquitetura paralela e baseada então em clusters. Você tem que os índices invertidos não cabem em um único computador, né? E devem ser distribuídos entre vários computadores, né, de vários clusters. É necessário você fazer um particionamento dos documentos. Você precisa também fazer uma replicação dessa arquitetura para manipular, né, a carga alta de consultas. Então imagina você ter muitas e muitas pessoas fazendo consultas na Google. Então como que você vai escalar isso, né, fazer com que esse sistema retorne resultados rápidos para esse usuário, mesmo com altas cargas de consultas sendo feitas ao mesmo tempo. E além disso, essas réplicas devem estar contidas em diferentes localizações geográficas ao longo do mundo, né, do globo, para diminuir a latência. Então, por exemplo, você não vai estar aqui no Brasil, não vai fazer uma consulta para uma máquina que esteja lá em outro continente, como na Europa, porque fazer a transferência desses dados aqui acaba tendo uma latência. E além disso, você pode ter problemas aí de desastres naturais, sei lá, pode cair um satélite que seja, né, ou alguma coisa assim. Então você precisa ter vários pontos para que o usuário consiga fazer a sua consulta. E se um desses pontos acaba sendo prejudicado, você pode ter outros ali que podem cobrir com a tarefa daquele que teve problema. Tá? Então, olha, dá uma olhada aqui ó, na arquitetura baseada em clusters. Essa daqui é uma figura genérica. Então, imagina que eu tenho aqui os meus front-ends, tá? Que é exatamente ali onde o usuário vai formular a sua consulta e vai olhar os resultados ali também, né?
Bom, dado uma consulta, você pode ter servidores de cache para armazenar respostas para aquelas consultas que são muito comuns. Então, se você tem consultas que são muito populares, o servidor ele pode armazenar as respostas para essas consultas e dado uma mesma consulta feita por um outro usuário, ao invés de você fazer todo o processo de recuperação, você retorna os resultados que já estão armazenados ali na cache. Aí a gente tem também o que a gente chama então de arquitetura distribuída. Como é que vai funcionar isso daqui? Você vai ter vários clusters, tá? Então, que eles vão estar aqui. Então, a gente tem aqui N clusters, tá? E dentro de cada cluster desse, você vai ter várias réplicas, tá? Ou quer dizer, você vai ter M réplicas. Bom, essas réplicas, pessoal, que são, por exemplo, essa, elas vão estar localizadas em diferentes localizações. Então, por exemplo, você pode ter uma aqui no estado de São Paulo, outra lá no estado de Washington, você pode ter outra, por exemplo, lá na Europa. Tá? Então, quer dizer, você vai ter diferentes localizações aqui para cada uma desses clusters de busca, tá? Que são chamados aqui. Então, na verdade, cada caixinha dessa daqui é uma réplica uma da outra, tá? E o que muda dentre esses clusters que estão aqui? O que muda são os índices. Então, como a gente viu lá naquela arquitetura do MapReduce, dá uma olhada lá naquela videoaula de indexação, a gente consegue fazer um particionamento dos índices em um determinado intervalo, por exemplo, são os splits, né? Então você poderia ter lá, por exemplo, splits de A a D, depois de E a G e assim por diante. Então, dependendo da consulta, você vai estar acessando um determinado cluster desse daqui, né, onde você vai encontrar os índices correspondentes. E aí, dentro de cada cluster desse, você vai ter as suas réplicas, que daí é onde você vai acessar de acordo com a sua localização, de modo a otimizar a resposta para o usuário. E quem faz esse controle, quem faz esse gerenciamento, são duas entidades. Uma delas é o Broker Network, tá? Que é uma árvore hierárquica que vai, de fato, selecionar ali os diversos splits para você, tá? Então, é exatamente essa divisão aqui que é feita. E dentro de cada split, cada divisão dessa, você tem aqui esses LBs, que são os balanceadores de carga, tá? São as entidades que vão, de fato, selecionar qual réplica é melhor utilizar, dada aquela localização daquele usuário. Beleza? Então, uma vez que é feito, você tem essas duas entidades que fazem esses gerenciamentos, os resultados são retornados aqui para o usuário, né? Então, esses resultados, na verdade, vão ser o que está armazenado lá nos índices, e aí você pode acessar de fato os documentos, tá? Os documentos reais, né? Para retornar, por exemplo, snippets ou outras informações, e aí com base nisso você consegue gerar a resposta final para o usuário. Beleza? Alguns detalhes importantes que eu já falei, né? Então é necessário manter um balanceamento entre as atividades externas e internas. Então imagina que ainda você vai ter lá os seus crawlers e as engines, né, de busca. Então é necessário que de tempos em tempos o sistema rode os crawlers para fazer atualizações nos índices. Como eu falei, né, existe essa dinamicidade das páginas, então você precisa fazer essa indexação periódica.
e as engines que vão ali fazer o processamento das consultas. É necessário também fazer um balanceamento entre diferentes clusters. Então, como eu falei, você vai ter clusters ou réplicas distribuídas aí ao longo do globo. Então, dependendo da localização do usuário, é necessário fazer o roteamento correto aí para gerar menor latência. E tolerância a falhas. Então, você vai fazer essa tolerância em nível de software, tá? Então, ao invés de você usar máquinas muito caras e específicas para lidar com tolerância, é, lidar com falhas, você usa um sistemas, né, de software mesmo, e se dá problemas lá, você simplesmente faz a substituição. Isso é de baixo custo, né? Bom, essa arquitetura ela é a básica, como eu falei. Existem várias melhorias que são relatadas na literatura. Então, por exemplo, tem a arquitetura Harvest, Multisite, entre outras, que vocês podem olhar como que elas funcionam lá no livro de RI que está na nossa bibliografia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E aí a gente tem o ranqueamento. O ranqueamento, pessoal, é a função mais importante, talvez a mais difícil de ser realizada numa máquina de busca. É necessário você estabelecer um processo de avaliação para julgar a eficácia de um ranqueamento, tá? Então, você precisa identificar quais páginas ou quais sites produzem conteúdo de qualidade que vale a pena ser retornado para o usuário. E além disso, podem ocorrer também spam, né? Então, como a web tem esse caráter é, colaborativo, qualquer usuário pode criar um site e deixar online lá na web, você pode ainda ter muitos resultados que são incorretos ou que podem trazer informações prejudiciais, tá? E aí, então, também existe a necessidade de você definir uma função de ranqueamento que vai agregar todas essas informações e também como computar isso de modo eficiente, né? Bom, a gente tem o que a gente chama de sinais para ranqueamento, então, quer dizer, essas funções de ranqueamento, elas vão se basear tanto no conteúdo, como na estrutura e como no uso, para poder criar, então, um ranqueamento dos documentos que seja mais interessante para o usuário. Então, em relação ao conteúdo, você tem alguns sinais, como, por exemplo, contagem ou distribuição das palavras, tá? Então, se você tiver documentos que possuem palavras corretas, escritas corretamente, ou palavras que, dependendo ali, por exemplo, do TF-DF, você pode usar palavras que sejam mais comuns ou mais raras, né? Além disso, o layout da página também, então, dependendo do formato, por exemplo, você tem lá títulos e cabeçalhos das páginas, podem trazer mais peso para aquela página em si. Proximidade de certas tags também na página, também pode, por exemplo, ter textos que estejam em negrito, né? Usando a tag B, né, do HTML. Então, quer dizer, esse texto aqui é para dar uma maior evidência, né, para o usuário, então você pode dar maior peso para aquelas palavras que estão entre essas tags. Sinais estruturais, então isso aqui está relacionado à estrutura dos links da web. Então, por exemplo, se você tiver muitos sites referenciando um mesmo site aqui, esse site aqui provavelmente ele tem alta relevância, né? Ele tem uma alta probabilidade de ser relevante para o usuário. Os textos âncoras também podem ser usados como substituto, tá, para páginas para o qual eles apontam. Então, você tem a tag href, né, aqui. Então, aqui você vai colocar o endereço e aqui você vai colocar o seu texto, que é o link, né,
com barra A. Então esse texto que está aqui pode ser um substituto, o texto em si, daquele documento que está sendo referenciado aqui pelo href. E aí você poderia usar esse texto ao invés de entrar de fato naquela página para fazer indexação. E o número de links de entrada e saída de uma página também pode ser importante aí para ranqueamento, né? E os sinais provenientes de uso da web, então, quer dizer, você pode analisar os cliques que os usuários fazem naqueles links. Informação geográfica do usuário também pode ser importante. Informações tecnológicas, como o sistema operacional, o navegador que o usuário está usando. E também o contexto temporal, como o histórico de acesso, o uso de cookies, né? Também podem ser alguns sinais aí para poder fazer o ranqueamento de acordo com o uso da web, tá? Bom, dentre todos esses sinais, talvez o que seja mais conhecido é de acordo com o número de hiperlinks que apontam para uma página. Por quê? Porque isso vai dar uma ideia da sua popularidade e qualidade, tá? Então, muitos links em comum entre páginas são normalmente indicativos de relações de páginas com valor potencial para ranqueamento. Então, um algoritmo simples que pode ser usado para isso é a contagem direta de links para uma página. Então, se você tem uma página aqui, você tem 1, 2, 3 links que que fornecem links para aquela página central. Então, esse número 3 aqui, né, de links pode ser um valor aí a ser usado para o ranqueamento. Então, quanto maior esse número de links, mais relevante é aquela página. Tá? Bom, dada né, essa contagem de links, a gente tem um algoritmo PageRank, que é bastante popular, bastante conhecido. Ele foi proposto pela Google, tá, nos primórdios ali do sistema, né? Como que funciona o PageRank? Ele vai simular um usuário navegando aleatoriamente na web, tá? Então imagina que esse usuário está numa determinada página A. Então ele está aqui nessa página A, tá? Essa página ela vai ter ali o seu texto. Em alguns momentos você pode ter links para outras páginas, tá? Aí esse usuário ele vai se mover para uma dessas páginas que são então apontadas por A. Então, por exemplo, esse link aqui aponta para essa outra página, esse link aponta para essa outra página e assim por diante, tá? Então ele vai se mover para uma dessas páginas apontadas por A, selecionando aleatoriamente um dos seus hiperlinks. Então, esse usuário está aqui nessa página, então aleatoriamente ele vai selecionar algum desses links para acessar, para visitar. Aí, repetindo o processo várias vezes, é possível computar a probabilidade com a qual o usuário visitou cada página. Então, qual que é a probabilidade de o usuário estar na página A e aí ele acessar a página B? Então, você tem aqui uma probabilidade de B, né? Ou dá para ele ir para a página C, então você tem uma probabilidade de C. E assim por diante, tá? E aí, essas probabilidades que estão aqui são as probabilidades que vão ser usadas no ranqueamento, tá? Além das outras coisas também que eu vou falar daqui a pouco. Bom, então essa aqui é a fórmula do PageRank. Então, como que funciona, né? Qual que é o PageRank da página A? Então, ele está aqui na página A. Existe, então, uma probabilidade de ele selecionar qualquer outra página
que é essa daqui, 1 menos D, e também essa mesma probabilidade de ele acessar uma das páginas que são apontadas a partir de A. Então, o que é o PI? Ó? Esse PI, pessoal, são as páginas apontadas por A. Tá? Quer dizer, ao contrário, né? Páginas que apontam para A. Páginas que apontam para A, tá? Então imagina que você está aqui nesse nó, que é o A, né? Então você vai ter aqui o P de 1, o P de 2, o P de 3, tá? Por exemplo, aqui o P de 4. Tá? Então imagina que você tem aqui 4 páginas que estão apontando para a página A. Então qual que é a probabilidade de... Qual que é o PR, qual que é o PageRank de A, né? Então o PageRank de A depende do PageRank das outras páginas. Então conforme está aqui, ó, isso aqui então vai ser um somatório dos PageRanks de todas as páginas que apontam para A, tá? Dividido pelo número de links de saída de cada uma dessas páginas, tá? Então, por exemplo, supondo que o P1 você tem esse link de saída que vai para A, né, logicamente, mas ele, por exemplo, também tem mais outros 2 links, tá? Então, o L de P1 vai ser igual a 3, tá? Porque eu tenho 3 links de saída. Por exemplo, aqui na página 2, supondo que só tenha esse link aqui que aponta para A, o L de P2 vai ser igual a 1, tá? Então, esse L de P aqui, na verdade, é uma normalização. Então, se você tiver uma página que tenha muitos links, você vai estar normalizando o PageRank dele. Por quê? Porque você tem muitos links. Agora, se você tiver uma página que tem apenas um link, então esse L dessa página vai ser 1, né? Vai ser um valor baixo. Então, o PageRank dele vai ser alto, tá? Que vai estar contribuindo, né, para o PageRank de A. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui. Então, continuando aqui, né, em qualquer momento, o usuário pode pular para qualquer outra página aleatória no gráfico. Tá? Então, imagina que você está, por exemplo, numa página dessa, e aí ao invés de você clicar num link, você digita ali na URL do navegador uma outra URL, né? Então vai direto para pula, né, para uma outra página, tá? Então essa ideia é modelada por essa variável D, por esse parâmetro que vai ser ajustado pelo sistema, que normalmente aí está em torno de 0,85, tá? Então, no caso de páginas que não possuem links de saída, tá, que pode acontecer esse tipo de problema, quer dizer, você não vai conseguir calcular o PR dela, né? Você pode, por exemplo, utilizar D igual a 0 nessas páginas, ou então, quer dizer, e aí nesse caso você não vai ter essa segunda probabilidade que está aqui, né? Ou então você pode remover essas páginas e computar o seu PageRank apenas no final, tá? Usando, por exemplo, o PageRank de seus pais, né? Que são as páginas que apontam para elas, tá? Bom, como que o PageRank vai ser calculado, uma vez que o PR de uma página depende do PR de outras? Então, considerando que existe esses ciclos, tá, entre essas páginas, pode parecer impossível calcular o PageRank. Mas existe um algoritmo que é interativo que pode ser feito de modo que você determina um valor inicial para cada página de PR, né?
e aí conforme a iteração do algoritmo você vai ajustando esses valores. Olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho então 3 páginas. Então a página A tem um link de saída para a página B, que está aqui. A B tem um link de saída para a página A. E a página B também tem um link de saída para a página C. E a C tem um link de saída aqui para a página A. Tá bom? Bom, então olha só. Eu posso determinar inicialmente um valor inicial para cada página, que nesse caso aqui eu estou determinando o valor 0. E, além disso, eu estou fazendo com que aquele parâmetro do algoritmo, D, ele vai valer aqui 0,85. Tá? Então, pegando pela fórmula, eu vou calcular o PR na primeira iteração para essas 3 páginas, na ordem que eu quiser, né? Então, por exemplo, para o PageRank da página A vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0,85, que vai dar 0,15, que está aqui, mais o D, que é 0,85, né? Vezes, aí eu tenho esse somatório, né? Que ele vai ser, então, um somatório de 1 até N, o PR de PI vezes o L de PI. O que é esse I, né? O que é o P de I? São as páginas, como eu falei aqui, né? Aqui, ó, são as páginas que apontam para A. Então, no caso da página A, aqui do nosso exemplo, quais são as páginas que apontam para A? É a página B e a página C. Então, eu tenho esse link aqui e eu tenho esse link aqui. Tá? Então, eu vou ter que calcular dentro desse somatório aqui, ó, eu vou ter que calcular o PR da página B, dividido pelo L de B, mais o PR de C, dividido pelo L de C. Tá? E aí tudo isso depois multiplicar por 0,85. Então, o PR de B, que a gente setou inicialmente, é 0. Para a página C também é 0. E o L de B é a quantidade de links de saída. Então, da página B eu tenho 2 links de saída, que é esse e esse aqui. Tá? Então, por isso que deu 2. E da página C é apenas esse. Tá? Link de saída, que é 1. Então, o resultado disso me dá 0,15, que é o valor ali atualizado para o PageRank de A. Para o PageRank de B é a mesma coisa. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, o PageRank de B vai ser 1 menos 0,85, que me dá 0,15, mais 0,85, que é o D, vezes, então, página B. Quem que aponta para B? É a página A. Então, a página A já tinha um PageRank que a gente acabou de calcular aqui, ó, que é 0,15, que é esse valor que eu estou usando aqui no numerador. Dividido por quem? Dividido pelo L de A, né? Pelo L de A, que é a quantidade de links de saída de A, que é apenas esse link aqui. Então, por isso que deu 1. Tá? Me deu 0,2775. E a mesma coisa para a página C, e eu posso fazer isso N iterações aqui. Tá? E aí isso vai me dar valores de PR cada vez mais precisos. Né? Beleza? Bom, se eu usar apenas o PageRank, a qualidade de uma página vai ser independente da consulta. Então, reparem que o PageRank funciona
simplesmente por meio do número de links que está sendo usado para relacionar uma página com a outra. A gente pode fazer um ranqueamento mais sofisticado, que é, por exemplo, combinar diferentes sinais de ranqueamento. Então, eu posso, por exemplo, criar uma função de ranqueamento que vai considerar a função de ranqueamento de acordo com a consulta. Tá? Então, esse FP aqui poderia ser, por exemplo, eu aplicar o cosseno, né, no meu modelo vetorial que correlaciona uma representação vetorial do documento com a consulta. Né? Então, isso aqui, lembrem lá na nossa aula de TF-DF que eu ensino. Né? E eu posso ter também nessa função de ranqueamento um outro módulo que vai me retornar a qualidade ou a autoridade daquele documento que eu posso retornar para o usuário. Tá? Então, posso considerar as duas coisas e aí eu uso um fator de balanceamento entre os dois módulos. Bom, máquinas de busca atuais vão combinar um ranqueamento baseado em texto com um ranqueamento baseado em links. Tá? Então, pode ser até mais complexo do que o PageRank. Então, baseado em texto, você poderia ter o teu modelo vetorial, né? E o baseado em links, o próprio PageRank. Esse valor de alfa, que vai balancear as duas coisas, pode ser ajustado experimentalmente. Então, por exemplo, você poderia ter um modelo aí de aprendizado de máquina para, dado um conjunto rotulado de dados, você ajustar esse valor aí de uma maneira mais otimizada. Ou então você pode ajustar esse valor de alfa, que é esse cara, né, ó, que vai balancear as duas coisas, de acordo com a consulta. Então, por exemplo, você pode pensar que o usuário está navegando ao invés de buscando uma informação. Então, se ele estiver navegando, você pode dar um valor mais alto para a autoridade, né, para a qualidade daquela página. E se se o usuário estiver buscando uma informação, você pode dar um peso maior para o ranqueamento que vai relacionar com a consulta de fato do usuário. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos agora partir agora um pouquinho para o lado mais humano, mais da interação do usuário aí. Bom, então, em relação à interação do usuário, a gente tem que pensar, pessoal, que os usuários vão ter diferentes perfis, diferentes conhecimentos, diferentes níveis de escolaridade. Então, imagina que você está desenvolvendo um sistema global que vai ser usado aí pela população mundial, tá? Independente ali de faixa etária, de sexo, de informações demográficas, né? Então, o projeto de interface tá, é importantíssimo nesse caso, porque você precisa formular uma interface super intuitiva, que possa ser usada, né, por diferentes perfis. E aí você precisa, então, né, ter regras de simplicidade que seja extrema para poder facilitar essa interação aí dos usuários. O padrão atualmente, tá, para isso é o uso daquelas famosas caixas de busca ou as search box que são usadas aí atualmente, né? Então, por exemplo, a maioria das máquinas de busca realmente usam essas caixas aí de busca. Então, você tem aqui, por exemplo, a da Google, você tem aqui do Ask, você tem a da Bing, que está aqui,
você tem a da Yahoo, tá? Então todas elas possuem essa interface super intuitiva e é o que é usado aí até hoje, né? Bom, a gente tem algumas outras alternativas, tá? Então você pode fazer busca avançada, então dependendo do sistema você pode selecionar ali que você quer fornecer mais requisitos ou informações para o sistema, fazer aquela busca, né? Você pode usar plugins na barra de ferramentas em navegadores, então uma coisa mais ou menos assim, né? Que acaba sendo muito complicado, né? Você utilizar essas barras aqui nos navegadores. A gente tem também o Ultimate Rectangle, né, do Google Chrome, que você, dado o teu navegador, você consegue aqui na própria caixinha de inserção da URL, você também colocar ali a tua consulta, né? Então o próprio sistema vai identificar se é uma URL ou se é uma query que você está fazendo, né? Bom, aí a gente tem as linguagens para consulta. Normalmente elas vão ser expressas por uma sequência simples de palavras que vão ser independentes do se é maiúscula ou são minúsculas. Normalmente as máquinas elas usam o operador AND entre os termos de busca, a não ser que você especifique que você quer, por exemplo, um OR, tá? Então daí algumas máquinas elas implementam o OR para você. Você pode ter outros operadores como um mais, um menos, tá? Para qualificar a palavra seguinte, tá? E operadores binários como o OR também, né? Para você operar palavras antecessoras e sucessoras. E você pode também usar as aspas duplas para poder indicar uma frase exata a ser buscada, tá bom? Aqui a gente tem aqui alguns operadores de consulta comuns, isso daqui eu não sei se até hoje é implementado, tá? Pode ser que tenha alterado, mas, por exemplo, na Google a gente tinha aqui alguns operadores que eram usados ali, alguns outros como fazer busca no site, URL, na URL, no título, isso aqui não era implementado na Google. Algumas outras máquinas de buscas mais comuns, elas tinham aí algumas diferenças entre si, né, no uso desses operadores. A gente tem alguns outros operadores específicos para cada máquina de busca. Então, por exemplo, o ESC, ela tinha também o operador after date, before date, para saber se aquela informação foi inserida antes ou depois de uma determinada data, ou entre também uma data, né? O Bing também tinha lá os operadores AND, entre parênteses, para saber se o tipo do arquivo que você quer buscar, se contém alguma coisa, tá? Então muitos operadores aí específicos das máquinas. Os wildcards da Google também, para se você quer, por exemplo, indicar qualquer caractere ou termo desconhecido, você coloca o asterisco, uma coisa parecida aí que é feito no sistemas de arquivos, né? E o Yahoo Search, o uso, por exemplo, do operador link, tá? Além disso, pessoal, algumas máquinas elas também começaram a oferecer algumas sugestões dinâmicas de consultas para o usuário. Então, por exemplo, são aquelas caixinhas que aparecem aqui quando você começa a digitar aqui algum texto e aí então são oferecidos aqui algumas sugestões para você ali daquela consulta. Então a Google tem isso, a Yahoo também tem, né? Então isso acaba sendo bastante útil para quando o usuário não sabe direito ainda como formular a sua consulta, então o sistema pode sugestionar a ele algumas consultas mais populares. Isso não é uma funcionalidade nova,
Alguns editores de texto, como o Emacs, permitem isso, tá? Completar o comando, por exemplo. Tá? Em Shell Script também isso daí é possível, então você pode, por exemplo, você tem lá você vai digitar algum comando, por exemplo, você aperta a primeira letra, as primeiras letras, por exemplo, e digita Tab, daí o próprio sistema te oferece alguns comandos como sugestão a partir daquele prefixo que você digitou inicialmente, né? Além disso, a gente tem algumas questões técnicas nessas sugestões dinâmicas de consulta. Então, por exemplo, como que você faz correção automática da ortografia, como você faz a filtragem de sugestões inapropriadas. Então, por exemplo, o usuário digitou POR e aí ele quer que você quer que o sistema sugestione algumas coisas. Então, o sistema pode, ao invés de ele sugestionar, por exemplo, porn, né, de pornografia, ele vai eliminar isso para o usuário, né, e vai fornecer sugestões que começam com por, mas que sejam termos que não sejam inapropriados, né. Remoção de sugestões duplicadas, também é interessante isso, diversidade nas sugestões, novidade e a própria personalização, né. A gente tem também o Google One Box, tá? Que é uma maneira de você retornar resultados com mais semântica, com mais significado para o usuário. Então, você pode ter, por exemplo, ter uma consulta do tipo quem é o governador da Califórnia, né? E aí o próprio sistema já te fornece a resposta correta sem retornar os documentos em si em relação a essa frase, né? A gente tem também o busca universal da Google, tá? Onde você pode, por exemplo, fazer buscas por imagens, vídeos, mapas e produtos. Resultados estruturados também, então, por exemplo, se você digita lá um nome próprio, ele já oferece para você uma caixinha aqui com informações, já sabe, já identifica que é um nome próprio de uma cidade, já te fornece algumas informações estruturadas daquela entidade, né? A gente tem também, por exemplo, no ESC.com, você tinha também, ele fornece também respostas para algumas questões, algumas perguntas que o usuário pode fazer. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta do tipo, quem é o homem mais rico do mundo? O sistema já identifica essa pergunta e te oferece aí uma lista de nomes de pessoas mais ricas. A gente tem também resultados estruturados, então, por exemplo, se você coloca uma consulta assim, de São Paulo para Belém, então isso não só da Google, como também da Bing, tá? Então você digitando aqui a mesma consulta, ele já identifica várias informações para você, por exemplo, horários de voos, o itinerário, ou aqui também passagens para comprar, também o itinerário, entre outras coisas também que podem ser fornecidas aí, porque o sistema já sabe que você está querendo saber coisas em relação a esta viagem, né? A gente tem também um assistente de ortografia, então o Google Didio é uma maneira de você corrigir a ortografia do usuário. Antigamente a gente tinha lá a distância de edição, que é o que eu apresentei para vocês, né, naquela aula de tolerância, por meio daquela sobreposição de n-gramas, né, aquelas ideias. Hoje em dia já não se usa mais tanto isso, né? Hoje em dia já é mais baseado na sabedoria das massas, a partir dos logs das consultas que são feitas pelos outros usuários. Então, por exemplo, se você fizer uma busca por
Britney Spears digitado corretamente ou Britney Spears digitado incorretamente. Então, nesse segundo caso, o sistema já sugestiona para você a resposta correta, né? E nesse caso aqui ele está retornando os resultados de maneira incorreta, mas ele oferece a sugestão aqui para você, né? Isso, bom, não é tão efetivo esses assistentes quando não há um volume grande dos logs, tá? Então você precisa dos logs de acesso para que o sistema possa de fato sugestionar aquela resposta, né? aquela consulta que seja correta. Mas se você não tiver grandes logs muito grandes, você pode usar outros sinais, tá? Então, por exemplo, você pode observar o usuário formular uma consulta 2 vezes consecutivas, e isso pode trazer indícios de que qual delas é a grafia correta, principalmente dependendo do número de resultados que foram retornados. Então, por exemplo, aqui na formulação correta, te retornou aí cerca de 29 milhões de documentos, enquanto que na formulação incorreta ele retornou apenas 870 resultados. Então, com isso já se sabe, né, que a primeira grafia é a correta. Bom, na busca na web, pessoal, existem muitos outros pontos para pesquisa que eu não vou falar aqui, tá? Senão vai ficar muito extenso, mas você tem aí estudos para configurar o layout da página de busca, a própria geração de snippets em tempo de execução. Você tem uma área crescente, que é a área de perguntas e respostas, a personalização da busca também, a recomendação, que é um tema da aula que vem, e o refinamento interativo das consultas também, quer dizer, o usuário formula uma consulta, verifica os resultados, e ele pode reajustar essas consultas, entre vários outros pontos aí que são pesquisados na área de recuperação para web, tá? Então, pessoal, mais informações vocês podem verificar no livro aí da bibliografia. E basicamente é isso. Essa então é a nossa penúltima aula teórica da disciplina. Na aula que vem a gente vai ver a parte de recomendação. E aí depois a gente termina essa parte teórica e fica apenas os exercícios das listas e o trabalho prático aí para a gente finalizar a disciplina. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi essa. Obrigado pela atenção de vocês e até breve.